Boa tarde. Espero que tenham tido uma ótima pausa e um bom almoço. Relembrando mais uma vez que a gente está transmitindo os debates do Brasil Fórum 2018 ao vivo, live stream, pelo nosso canal no Facebook e no YouTube. Então, vale muito a pena para quem não pôde vir assistir, se vocês puderem divulgar para os seus amigos. E também, qualquer divulgação sobre o evento, usa sempre a hashtag BRFórum 2018. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Dando continuidade ao nosso debate e dando continuidade à nossa temática principal desse ano, que levou, nossa temática guarda-chuva, que levou à escolha do título, gostaria de chamar a nossa próxima mesa, que também celebra os 30 anos de Constituição Brasileira de 88, só que dessa vez a crise entre os poderes é a judicialização da política. E para essa mesa eu tenho a honra de chamar aqui o senador Ricardo Ferraço, que é senador pelo Estado do Espírito Santo, PSDB. Palmas, por favor. Se junta a ele ao debate Carlos Gabas, que é ex-ministro da Previdência Social dos governos Lula e Dilma. Por favor. E para a moderação dessa mesa, tenho a honra de chamar aqui minha colega na organização do Brasil Fórum, Elisabetta Albernaz. Boa tarde a todos. Todos me escutam? Muito bem. Como a Maria bem colocou, né, nosso debate sobre crise entre os poderes foi dividido em duas mesas. E esse é o segundo painel que será que foi montado pelo Brasil Fórum para discutir esse tema. No primeiro, o nosso público e quem nos acompanha pela internet pôde entender um pouco melhor sobre a relação entre o judiciário e a política na perspectiva de grandes juristas e advogados que nós tínhamos aqui no nosso palco. E este segundo painel pretende explorar essa relação de uma perspectiva política. Dar um direito de resposta, né, aos nossos convidados aqui. Afinal, essa relação de crise entre os poderes tem um duplo deslocamento. Questões políticas relevantes são debatidas pelos órgãos do judiciário, ao mesmo tempo que o debate político se concentra em questões inerentemente jurídicas, como a questão do foro privilegiado, a lei da ficha limpa e as medidas de combate à corrupção. A judicialização da política, ou seja, a crescente influência do Poder Judiciário sobre os rumos da política brasileira, nos faz refletir em que medida a política deu espaço a um tecnicismo legal e levanta necessariamente o debate sobre legitimidade do Judiciário, né? Já que respostas por um órgão funcional não eleito afastam o cidadão do seu sistema representativo. A Constituição Federal, no seu artigo 1º, parágrafo único, prevê que todo poder emana do povo. Mas essa mesma Constituição traz um judiciário independente, um Ministério Público autônomo e mecanismos de participação cidadã que necessariamente envolvem o judiciário, como a ação direta de inconstitucionalidade e a ação popular. Para além da importância do Poder Judiciário e do Ministério Público na defesa dos valores republicanos, a atual crise de representatividade, potencializada no Brasil pela Operação Lava Jato, faz com que os outros poderes percam a sua credibilidade perante a opinião pública. Juízes, promotores e ministros do Supremo Tribunal Federal vêm assumindo um protagonismo crescente não só na definição de políticas públicas, mas no combate à corrupção com o julgamento de membros do mais alto escalão do Executivo e do Legislativo do país, tendo essas decisões um grande impacto na estrutura política do país. O que está em jogo nessa judicialização da política? Existem riscos para a nossa recente democracia? Bom, esse é o debate que eu trago para os nossos palestrantes e para tentar responder a essas e tantas outras questões que o tema levanta, eu trago pela ordem de fala o senador Ricardo Ferraço,
que iniciou na vida pública como vereadora aos 19 anos e ao longo de mais de 30 anos foi eleito deputado estadual por 2 mandatos, foi secretário da Casa Civil do governo capixaba, deputado federal e vice-governador do Espírito Santo. No Senado, foi presidente da Comissão de Relações Exteriores, relator da reforma trabalhista e do projeto de proteção de dados pessoais nas plataformas digitais. Ao meu outro lado, Carlos Eduardo Gabas, 2 vezes ministro da Previdência Social, órgão do qual é servidor de carreira, foi o último ministro da Previdência no governo Dilma, antes da fusão da pasta com o Ministério do Trabalho. Especialista no assunto reforma previdenciária, é formado em Ciências Contábeis e tem pós-graduação em Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha. Só para explicar como têm sido os nossos outros debates, cada palestrante terá 15 minutos para fazer uma fala inicial e depois nós vamos abrir para os debates. Eu peço que os minutos sejam respeitados para que a gente possa ter uma maior participação do nosso público. Então, tem um político mineiro, aliás, um grande político mineiro chamado José Maria Alckmin, que fez história por muitas décadas no Brasil, e ele dizia que discurso ou manifestação boa é aquele que você faz de pé para ser visto, fala alto para ser ouvido e rápido para ser aplaudido. Então eu vou trabalhar aqui nos meus 15 minutos para a gente fazer um sobrevoo em torno desse tema, que é um tema que não é novo, tampouco é uma circunstância muito própria do nosso país. Ele, na verdade, ele está presente em alguns momentos, em alguns marcos muito bem definidos da nossa história. A judicialização da política ou a definição de marcos para a definição desse controle constitucional nasce com a independência dos Estados Unidos. Depois, ele surge com grande força ao final da Segunda Guerra Mundial, oportunidade em que a Europa derrotava o fascismo e o nazismo. E depois, nos anos 80, no final do século XX, com o fim das ditaduras na América do Sul e também das ditaduras no leste europeu. Portanto, há uma enorme convergência nesse tema e nesses tempos, porque a judicialização ela surge, na prática, nos momentos de redemocratização, para a manutenção, inclusive, de direitos fundamentais. Os dados indicam que existam hoje, no mundo, mais de 150 países que trabalhem com esse tipo de controle constitucional, cada um ao seu meio, ao seu modo, com as suas características, e não seria diferente em nosso país, porque essa judicialização, a meu juízo, ela nasce da vontade popular, à medida que foi a Constituinte brasileira, que faz 30 anos, nós estamos aqui discutindo 30 anos, Gabas, da Constituição Federal, foi ali em 88, após 21 anos de regime de exceção, de ditadura, com atos institucionais os mais violentos, que chegou a fechar o parlamento brasileiro, que se construiu uma Constituição muito abrangente, uma Constituição minudente, detalhista, e diante de um contexto assim, com muitos traumas, essa Constituição foi construída, com muita desconfiança. Então, tudo isso foi incorporado no texto constitucional. A impressão que se tem é que a vida foi constitucionalizada. E, ao fazer isso, por óbvio, nós estávamos abrindo um caminho para que a judicialização acontecesse, e ela, de fato, é não apenas um fenômeno, mas ela é uma evidência, até mesmo em países que priorizam o que tem na supremacia do seu parlamento, como é o caso do Reino Unido, como é o caso da Nova Zelândia, enfim, uma infinidade de países democráticos que militam e exercem o Estado do Direito, que trabalham com controles, no caso, controles constitucionais. Então, assim, eu acho que a judicialização da política é uma decisão da Constituinte de 88.
E ela foi uma Constituição, como eu disse aqui, que incorporou muita coisa em função daquele ambiente, daquele momento de grandes traumas, tudo foi para a Constituição. Há até uma história que o ex-presidente Fernando Henrique conta, que ele foi relator adjunto da Constituinte. Ele conta que, a certa altura, foi procurado pelos taquígrafos do Senado. Ele foi relator adjunto, e os taquígrafos do Congresso queriam levar para a Constituição a regulamentação da função de taquigrafia. Nós levamos para a Constituição Federal até mesmo o tabelamento de juros. Hoje não prospera mais, houve uma emenda constitucional ao longo desse tempo, mas nós levamos tudo para a Constituição. E ao levar tudo para a Constituição, a consequência óbvia não poderia ser outra, né? Quer dizer, nós constitucionalizamos questões assim que são até caricatas. Consta da Constituição que a definição pela manutenção do Colégio Pedro II deva ser no Rio de Janeiro. E para você tirar o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, você precisa de uma emenda constitucional. Nós levamos para a Constituição, por exemplo, o nosso sistema previdenciário, que é o maior e mais sofisticado programa no mundo de transferência de renda de pessoas mais pobres para pessoas mais ricas. Nós levamos muito além de direitos e princípios gerais do sistema tributário. Nós levamos até mesmo a regulação da incidência do ICMS na origem e no destino, que é uma relação que tem que ser tratada pela Casa da Federação Brasileira, que é o Senado. Mas, ao levar para a Constituição, o que nós fizemos foi, de fato, abrir portas e janelas para que a judicialização pudesse acontecer. Eu, pessoalmente, acho que, no caso brasileiro, a judicialização ela tem sido muito mais positiva do que negativa. Muito mais positiva. Porque, na prática, ela não é perfeita, tá certo? Por certo, as decisões do Supremo não são perfeitas, o Supremo também erra, tá certo? Errou, por exemplo, quando inviabilizou a cláusula de barreira, abrindo toda a condição para que nós tivéssemos, como disse aqui a doutora Luciana, não uma federação, mas uma confederação de partidos políticos. Quer dizer, se não fosse aprovada essa mini-reforma que foi votada ano passado no Congresso, uma mini-reforma muito aquém daquilo que nós tínhamos que fazer. Eu sou, inclusive, o autor dessa emenda constitucional. Nós tínhamos proposto regras muito mais precisas, muito mais criteriosas, porque abrir partido político no Brasil virou negócio, para ter acesso a fundo partidário e para controlar interesses políticos quase sempre não republicanos. Então, você fez uma reforma, não foi uma reforma adequada, mas melhorou muito. Na prática, nós estávamos caminhando para ser uma república com aproximadamente 100 de partidos políticos. O que nós tínhamos proposto, que era uma cláusula de barreira para passar a vigorar esse ano, saiu assim do Senado, quando chegou na Câmara, a Câmara empurrou esse critério para 2030. E se nós tivéssemos feito isso agora, nós reduziríamos os nossos partidos para 7, para 12 partidos, o que seria uma coisa muito mais objetiva, né? Então, eu acho que o contexto lá em 88, desses traumas todos, fez com que nós fizéssemos opções muito complicadas, né? E complicadas no sentido de você trazer para o texto constitucional muito além do que você devia. Quer dizer, e aí, nesse ambiente, não há controvérsia política, não há controvérsia moral que não receba uma controvérsia jurídica. Porque o Supremo, quando atua, ele atua provocado. E ainda bem que ele é provocado, e ainda bem que ele decide. Porque nesse ambiente de desorganização, de fracionamento partidário, de construção de consensos, a forma com que as maiorias são constituídas no parlamento brasileiro e os interesses que estão na convergência dessas maiorias são interesses que quase nunca estão alinhados com o interesse da sociedade. Então, é curioso, pode parecer até contraditório um parlamentar falar isso.
Mas a verdade é essa, o parlamento ele não tem decidido, ele não tem resolvido. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou autor de uma proposta de emenda constitucional que estabelece uma disciplina para os chamados recursos extraordinários e recursos especiais, que no Brasil se transformou numa indústria que tem como proposta e objetivo a prescrição e a impunidade. Estabelecendo o quê? Estabelecendo exatamente o segundo grau, a segunda instância, com uma instância adequada para que você possa fazer a condenação provisória da pena. Isso está votado há 3 anos no Senado, está há 2 anos sobre a mesa do Senado, para que o presidente do Senado resolva colocar em votação. Aí o Senado não vota, aí o Supremo faz o quê? Define por jurisprudência isso, que se você considerar os últimos 77 anos, o doutor Barroso pode aferir exatamente, quer dizer, a questão da segunda instância nasce no Código de Processo Penal em 41. De 41 para 2018 são 77 anos. Em 77 anos no Brasil, o que prosperou foi a condenação em segundo grau. Em 7 anos é que houve uma mudança de jurisprudência. Se você pegar os ministros todos do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, de 88 para cá, foram 34 ministros que tiveram assento ao Supremo Tribunal Federal. Desses 34 ministros, apenas 9 não defenderam a jurisprudência em segundo grau. Quer dizer, o problema dessa questão da judicialização da política é que você tem também uma mudança de jurisprudência que causa enorme insegurança jurídica. Esse é o problema. Porque você tem maiorias e minorias se constituindo com muita clareza no Supremo. Então, uma jurisprudência que valia, até bem pouco tempo atrás, da condenação provisória em segundo grau, ela quase passou a não valer. Foi uma votação muito apertada e nada garante que essa jurisprudência possa voltar e ser alterada. Então, uma outra coisa é que o parlamento não tem tido capacidade, não tem tido comprometimento em colocar a mão em decisões e debates politicamente complexos e polêmicos. Porque os parlamentares não querem desagradar. Eles sabem que vão agradar determinados segmentos e acham que não vão agradar outros segmentos. E aí não decidem. E aí o Supremo provocado faz o quê? Decide. Portanto, eu acho que no caso brasileiro, eu estou convencido que essa judicialização tem sido positiva para a sociedade brasileira pela inércia e pela omissão do parlamento brasileiro, e eu preciso ter a capacidade e a humildade de reconhecer que o parlamento brasileiro, se não fosse omisso, se não fosse inerte, decidiria sobre essas questões, e nós não teríamos tanta intensidade da judicialização na política em nosso país. Vejam aí, eu sei que há muita controvérsia em relação ao tema do papel do Estado, da dimensão do Estado, isso foi muito discutido ontem, muita crítica ao novo regime fiscal, ao que se chama, por exemplo, da emenda constitucional do teto do gasto público. O que nós fizemos não foi nada mais, nada menos do que determinar como princípio que os políticos eles não podem fazer a gastança pública de acordo com os seus interesses. É preciso que haja limite, nós não inventamos essa roda. Países democráticos, civilizados e muito contemporâneos já trabalham com esse método há muitos anos. O que nós fizemos ali? Por exemplo, hoje nós gastamos com a nossa Previdência 54% do nosso orçamento. 54% do nosso orçamento. Nós gastamos com políticas sociais, mais educação, mais saúde, 20%. O Estado brasileiro captura hoje da riqueza nacional 34% de tudo aquilo que o país produz. Quando você estabelece um teto de gasto para o poder público, você está dizendo a ele que não há dinheiro para tudo, em que em algum momento ele terá que ter muita responsabilidade na prioridade da aplicação desses recursos, que não pertencem a políticos de plantão, pertencem à sociedade, é disso que se trata.
A nossa Previdência custa, doutor Gabas conhece isso muito melhor que eu, mas está custando 13%, 14% do nosso produto interno bruto. De gasto. De gasto. Já tem arrecadação. Sim, mas de gasto. Mas é uma arrecadação absolutamente concentrada. Quando você pega o déficit público dos últimos anos, pega o déficit do sistema geral e do sistema público, que tem uma brutal diferença. Você tem um déficit nos últimos 15 anos de 1 trilhão e 400 bilhões de reais, aproximadamente, para 1 milhão de pessoas, enquanto você tem um déficit privado de 400 bilhões de reais para 30 milhões de pessoas. Tudo isso está 35. Constitucionalizado. E aí nós não conseguimos fazer consensos para que as coisas possam acontecer e o país precisa de respostas efetivas, entendeu? Então, assim, eu concluindo aqui, eu disse que cingiria aqui a minha palavra ao meu tempo. Eu, no caso brasileiro, eu acho sinceramente que a judicialização tem sido positiva e eu acho que o Supremo tem sido muito mais progressista do que o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem sido conservador e não tem tido coragem de fazer os enfrentamentos de temas que têm grande impacto no dia a dia das pessoas. Vejo nisso um problema, que é a eventual mudança de jurisprudência, gerando insegurança jurídica, e a meu modesto juízo, segurança jurídica é a norma das normas. Ela é fundamental para que você possa trazer estabilidade e previsibilidade nas relações pessoais, nas relações profissionais, empresariais, do Estado com a sociedade e assim por diante. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, senador Ricardo Ferraço, que trouxe um ponto de vista do Congresso Nacional para o nosso debate. Passa a palavra agora... Não é o ponto de vista do Congresso, não, é o claro. meu ponto de vista. Eu quis dizer de um... A grande maioria do Congresso, com certeza, não converge comigo, não. Muito bem colocado, obrigada. Passa a palavra agora, senhor Carlos Gabas. Obrigado, Elisabetta. Eu quero primeiro agradecer o convite de estar aqui com vocês, num tema que daria um seminário, né, Ricardo? Nós ficaríamos aqui um bom tempo, 15 minutos, acho que é um dos maiores desafios da minha vida, falar em 15 minutos. Eu não tenho nenhuma objetividade, vou fazer um exercício bastante grande, já pedi ajuda, porque o tema dá para a gente falar muita coisa. E eu já quero dizer de antemão que o que eu vou dizer é a minha visão, é a minha experiência de 32 anos de servidor público e de participante de um governo de janeiro de 2003 até maio de 2016. Então é minha vivência. Eu quero começar, Ricardo, com todo o respeito que ele tem, você sabe, mas discordando da sua opinião em relação aos efeitos da judicialização da política. A nossa Constituição, e eu não sou nenhum constitucionalista, mas observador, assim como todo mundo aqui sabe, a nossa Constituição, ela prevê, ela estabelece a separação dos poderes. Então, só para começar fazendo o contraponto, quando você diz que a judicialização é uma consequência da própria Constituição. Vamos observar em que período que a judicialização começou a afetar a nossa vida. Eu também quero discordar e dizer que ela é ruim para a sociedade. Ela não é boa para a sociedade. Nós temos um sistema judiciário que eu acho que é um ótimo sistema judiciário, cumpre um papel relevante para a sociedade. Nós temos uma Suprema Corte que é a guardiã da Constituição, que tem o dever de zelar pelo cumprimento da Constituição, e isso é importante ficar claro, é o cumprimento. Não é a inovação da Constituição. Não é criar ou melhorar as regras. Melhorar as regras se faz no parlamento, com pessoas que foram eleitas pelo povo, para fazer essa mudança. Eu concordo com o senador quando diz que o Congresso é inoperante. Eu sou muito crítico do Congresso, muito. Eu acho que o nosso Congresso Nacional não representa a sociedade brasileira. Não representa. Mas espera aí, ele é eleito. Eleito por um sistema eleitoral equivocado, para ser econômico. Nós precisamos urgentemente de uma reforma política, onde o Congresso, de fato, represente a sociedade. E eu vou ser mais objetivo. O nosso Congresso Nacional, ele é majoritariamente representado ou composto por empresários,
ricos, homens e brancos. A nossa sociedade, ela é essencialmente pobre, trabalhadora, negra e feminina. Ah, mas isso não quer dizer que os que estão lá não defendem essas questões de gênero, de raça, de classe. No geral, não defendem. Então, eu quero discordar, Ricardo, porque se nós precisamos que o Congresso funcione, eu não posso ficar feliz que ao ele não funcionar, o Judiciário funcione, que não é papel dele. Eu preciso trocar o Congresso. Eu preciso eleger um Congresso que funcione. Na minha avaliação, para isso, precisa fazer uma reforma política. E eu vou ser mais preciso em relação ao motivo que eu acho, como eu discordei, que você disse que a judicialização é consequência da Constituição. Na minha visão, a judicialização é consequência de um processo que se estabeleceu no país, que é muito ruim e que começa a ganhar espaço nas mentes e corações, especialmente da juventude, o que é triste, além de ruim, é de criminalização da política. Nós tivemos um período recente onde houve uma brutal criminalização da ação política no país. E isso, naquele momento, parecia uma coisa que favoreceria uma das visões de sociedade. Um projeto político parece que seria favorecido com essa criminalização da política. Só que atinge todo mundo. Criminalizar a política é reduzir a possibilidade da ação política de transformação pela criação das leis, das regras, e abre um espaço. Quando abre um espaço, claro, não existe espaço vazio, o judiciário faz esse papel, né? Ou bem ou mal, não vou aqui avaliar, mas o judiciário ocupa o espaço. E ocupa um espaço que no passado, e aí eu também tenho uma diferença na sua concepção, Ricardo, de que o Brasil não tem um histórico, né, dessa interferência. Nós temos um histórico brutal de interferência. Quantas interferências militares nós tivemos? Quantas interferências na democracia nós tivemos ao longo da República Nova para cá? Claro, tem que ser. Então, nós convivemos com essas interferências. Hoje, consequência da criminalização da política, e onde você é político e você não deve ter esse problema, porque você defende coisas, posições que vão ao encontro da sociedade, mas tem político que não pode sair na rua. No geral, a classe política hoje está muito, muito abaixo da média da credibilidade nacional. Muito abaixo. Isso é ruim. É ruim por quê? Porque a nossa vida é definida lá no Congresso Nacional. Você fala da história da Previdência, aí cocei, não tem como eu não falar. Não vou nem pedir desconto, mas não tem como eu não falar do orçamento que é destinado à proteção social no Brasil. E aí, Ricardo, muito naturalmente, e eu acho que é positivo, a gente tem essa divergência, pela janela que nós enxergamos o mundo. Isso é natural, gente. Isso é positivo para a ação política. E é isso que a gente precisa dialogar com a sociedade. A juventude precisa entender, né, que não é com ódio que a gente vai caminhar. Não é querendo exterminar o nosso adversário político, que não é inimigo. Nós não podemos tratar dessa forma, porque isso, como diz minha filha, vai dar ruim. Vai dar ruim, claro que vai dar ruim. É importante que nós tenhamos posições políticas contrárias, porque isso constrói. Isso evolui na sociedade, isso evolui na elaboração das leis. Agora, eu não posso querer que o outro morra. Eu não posso eliminar ou exterminar o meu adversário político. Isso, no Brasil, está uma constante. A janela para o inferno, que eu chamo a internet, as redes sociais... Gente, é um absurdo como as pessoas covardes, que não têm coragem de dizer na sua frente o que ela diz lá, escreve qualquer coisa. Escreve qualquer coisa, ataca as pessoas, ataca a honra das pessoas, ataca a imagem. Isso não é civilizatório. Então hoje nós vivemos no Brasil, gente, muito francamente aqui, a minha percepção é que nós estamos vivendo uma encruzilhada civilizatória. A sociedade precisa evoluir, claro. Ela não vai evoluir com o que está aí, de forma alguma. Ela não tem condições de evoluir o que está aí. Então nós estamos vendo projetos políticos distintos, que como eu disse é salutar, mas a implantação do projeto,
ela não se deu pela democracia. Isso é ruim. Né? Eu vou ser muito direto, sujeito às críticas, mas a interrupção do mandato da presidenta Dilma, na minha concepção, foi um golpe parlamentar, midiático e judiciário. Porque não houve crime de responsabilidade. O próprio Senado depois admitiu, os técnicos admitiram que não teve a participação da presidenta em crime nenhum. Ora, e quem reparou o estrago que foi feito na sociedade? O próprio Senado inteiro, né? Porque eu discordo frontalmente disso, porque eu nunca vi um golpe com direito de defesa. Não. Nós debatemos isso. Inclusive dentro do PT nós debatemos isso, se a gente participaria ou não, e a presidenta estava muito correta em ir até o final, até para não dizer que a gente fugiu da raia. Mas, na minha avaliação, eu respeito, claro, a sua posição, mas houve um golpe, nós tiramos uma presidenta legitimamente eleita através de um processo que eu não concordo, não aceito. Quer dizer, aceito, mas não concordo. E qual é a consequência disso? Até que se, olha, tira a Dilma que vai resolver o problema do país. Agravou brutalmente, 12 milhões de pessoas passaram a passar fome no Brasil de novo. Congelar gastos sociais, Ricardo, é um equívoco. É um equívoco. Se congelar o orçamento, eu topo. Não congelou, gasto com juro. A gente continua incentivando a acumulação do capital especulativo, pagando juros altíssimos para aumentar o abismo social. Então, isso não vai levar a gente para a civilização. Gente morrendo de fome, gente na rua, gente sem emprego. É um projeto político que está sendo aplicado, a tal da ponte para o futuro, né, que não foi submetido ao crivo da eleição, da urna. Então, para nós, é fundamental que se estabeleça, primeiro, se restabeleça um governo democrático através do voto. Para mim, isso é ponto pacífico. Né? E segundo, que as pessoas que representam os projetos políticos, e eu acho que nós temos 28 partidos representados no Congresso ou mais, cada dia muda, mas nós não temos 28 projetos de país. Nós temos, na minha avaliação, 2 projetos de país, que aglutinam forças que se encontram, ou se aproximam, ou se atraem, de acordo com essas 2 visões. E esses 2 projetos de país, eles representam, na minha avaliação, o olhar de quem construiu essas visões de país, o olhar para o mundo, para a sociedade. Qual o modelo de sociedade que nós precisamos? Aí, para mim, está o centro da diferença dos 2 projetos de país. Um projeto é concentrador de renda, concentrador de riqueza, com exclusão social, fiscalista, e entende que o Estado não deve interferir na sociedade. O mercado resolve tudo, né? Que é uma visão neoliberal. A outra visão é que o Estado não deve ser nem máximo nem mínimo, mas deve ser suficiente. O Estado serve para regular as relações da sociedade em favor de quem precisa mais, não de quem tem mais. E aí eu quero só fundamentar a minha discordância com o congelamento de gastos, porque congelar por 20 anos o primário, que é funcionamento da máquina e gasto social, e não congelar o pagamento de juros, você está penalizando quem? Pega o lucro que os bancos teve agora, foi esse trimestre agora, anunciado essa semana, 26 bilhões e meio de reais. Essa acumulação, ela não é boa para a sociedade. Ela aumenta, ela amplia o abismo social, e isso pode acabar num caos social. Até em 2000 a gente experimentou, com muita tristeza, saques em supermercados, em lojas. A desesperança, eu não estou justificando, eu não concordo. Por preceito cristão, eu sou contra qualquer tipo de violência. Qualquer. Não gosto de nenhuma. Não participo. Escracho em aeroporto, escracho em avião. Eu acho isso que não é civilizado. Eu não faço e não concordo. Mas isso acaba sendo uma consequência do que nós construímos para a sociedade. Não dá para admitir que no século XXI a gente tenha trabalhadores que não tenha regra de proteção ao trabalho. Você submete o trabalhador ao empregador. Gente, a luta de classe ela não acabou. Não estou falando guerra de classes. Contra a guerra de classes. Luta de classes. Interesses difusos. Que lado que está? Então, não esperemos dos donos do capital que eles façam concessões. Elas não serão feitas. Ninguém faz concessão. Nós não fazemos concessão. Nós, homens, não fazemos concessão para as mulheres.
Nós, brancos, não fazemos concessão para os negros. Nós, héteros, não fazemos concessão para a comunidade LGBT. Nós não fazemos, não é natural. Deveria ser. Eu acho que um dia nós vamos chegar a um estado de evolução do mundo onde nós enxergaremos o outro de fato como um semelhante, como um igual, onde não tenha esse tipo de situação. Mas hoje, infelizmente, tem. É preciso que isso seja regulado. Senão, de novo, dá ruim. Né? E nós não queremos que dê ruim. Então eu vou concluir aqui. Eu teria, desculpa, teria muita coisa ainda para falar. Espero que nas perguntas a gente tenha oportunidade. Mas quero deixar claro que isso não é nenhum ataque, nenhuma crítica pessoal a ninguém, mas é uma forma de enxergar o mundo. Na nossa janela para o mundo, filha de empregada doméstica negra pode ser médica. Na janela para o mundo neoliberal, não pode. Não tem espaço, não tem oportunidade. Porque quando a gente constrói oportunidade, você possibilita. FIES, ProUni, criação de novas universidades, espaços de educação, dinheiro para a educação que está sendo brutalmente cortado, dinheiro para a saúde que está sendo... Há uma crítica no SUS, gente, o SUS é inviável. Por que o SUS é inviável? Porque atende a população pobre? A história do Estado mínimo é mínimo para quem, cara pálida? É mínimo para quem? O Estado, em algumas situações, é máximo. Concordo com o senador. Eu sou servidor público, eu não tenho problema de falar sobre isso. O que se gasta com, e não estou endemonizando o servidor público, não é isso. Mas o gasto do Brasil, com algumas rubricas de pagamento de servidor público, é excessivo. Nós fizemos uma reforma na Previdência, que é preciso dizer, que nós igualamos, e o ministro Barroso nos ajudou com esse debate no STF, porque tinha uma resistência grande, inclusive, né? Eu quero agradecer de novo essa interferência que o senhor fez, de colocar um teto igual para todo mundo. Não sei se vocês sabem, mas se a Nathalie quiser fazer um concurso hoje para juíza, você vai se aposentar com R$ 5.645. É igual para todo mundo o teto. Era impensável uma mudança como essa. Nós fizemos. A partir de 2032, esse gasto zera, senador. Esse gasto da União, com o pagamento excessivo de aposentadorias, pensões e benefícios da inatividade de servidores, ele zera. Fruto dessa mudança. Então, foi corretíssimo. Claro que tem ainda distorções para serem corrigidas e nós topamos fazer. E para concluir, topamos fazer no diálogo. Precisa debater com a sociedade. Previdência social é uma questão tão complexa que ninguém tem o direito de meter uma caneta e querer fazer sem debater com os setores, com os empresários. Nós precisamos mudar, migrar a base de financiamento. A Previdência hoje é pendurada em folha de salários. Todos nós sabemos que o dinamismo do mercado de trabalho e a evolução reduz emprego direto, e aumenta o lucro e o faturamento das empresas via tecnologia. Ou seja, acaba com o emprego e a tecnologia aumenta faturamento e lucro. Eu preciso migrar essa base de contribuição de folha de salários para lucro e faturamento. Esse debate eu tenho que fazer com os empresários. O debate das regras com os trabalhadores, com os aposentados, um debate transparente. É possível fazer, é necessário que se faça. Temos que fazer sim uma reforma, reorganizar o sistema, mas consolidando o direito. Não tirando o direito do pobre e perdoando dívida de sonegadores. Que é isso que foi feito. Claro. Perdoaram dívida de sonegadores, gente. Claro. Isso é um absurdo. E tira o direito do trabalhador da construção civil. Não pode. Vamos lá. Não devemos. Então, desculpa exceder o tempo, mas, desculpa. É o que eu disse. Eu tenho dificuldade. Aliás, acho que eu tenho que me parabenizar eu mesmo comigo no espelho, porque eu nunca consegui fazer isso. Obrigado. Sempre tem a primeira vez. Sempre tem a primeira vez. Muito obrigada, ministro, por trazer essa perspectiva para o nosso debate. Agora, vou fazer meu papel de mediador e vou passar para a plateia. Tenho várias questões, mas acho que vai ser mais interessante ouvir vocês. Quem gostaria de começar? Eu estou procurando o microfone. Ana. Pode ir. Bom, gente, obrigado pela fala, foi bem interessante, mas eu vou aproveitar a última fala, Carlos, porque eu acho que você deu uma puxada legal. E eu queria... Acaba sendo um fator que
está ligado ao tema de judicialização, né, judicialização da política, mas eu queria entender o seguinte, um pouco exatamente sobre o período que o governo petista esteve, né, à frente do nosso país. Um dos maiores programas de transferência de renda e concentração de renda que já teve na história da humanidade foi feito pelo PT, que é a Bolsa Empresário, né? O BNDES tem uma carteira de mais de R$1 trilhão, que foi emprestada para campeões nacionais que supostamente, não sei, não consigo nem entender, porque eu tenho uma dificuldade de entender qual que era o objetivo de fazer campeão nacional com dinheiro de pagador de imposto como eu. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem, porque eu acho que o debate sobre o papel do Estado, focar em educação, focar em saúde, o dinheiro ele não é ilimitado, ele é restrito, independentemente do que quer que seja. E o que eu acredito que a PEC fez, ela começa a estabelecer um parâmetro claro no qual os políticos, os servidores públicos, o executivo, o judiciário, por aí vai, passam a ter que priorizar os gastos. E com isso a gente começar a ter, de forma mais clara, medidas efetivas que possam gerar resultado. Então, assim, a gente não tem problema de dinheiro no Brasil, isso é um fato. A gente tem problema de gastos excessivos. Foram 27 bilhões de reais gastos com Bolsa Família no ano passado. Isso é um mês de folha de pagamento dos servidores. Então, aonde que está concentrando a riqueza? Na sua mão. Então, por favor, se pudesse abordar sobre isso, porque não é comigo. Está na mão dos servidores. Vou pegar mais outra pergunta para a gente poder... Eu não guardei seu nome. Fernando. Eu precisava de papel. Pode me dar um papel? Oi, boa tarde. Queria cumprimentar o ministro e o senador. E minha pergunta é muito rápida, estabelecer eventualmente um pouco mais de discussão do tema criminalização da política. Judicialização. Não, mas o ministro tocou na criminalização da política. Eu queria pegar esse gancho, que para mim talvez seja que boa parte da classe política foi para o crime. E não que a criminalização veio e veio forçar o processo. Mas será que não foi causada essa discussão toda e esse quadro que a gente vê, porque uma parte significativa da nossa política foi para o crime? Então, acho uma questão de origem só. Como é o seu nome? Desculpa. Mais uma, ministra, por favor. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para os dois, simples. Esse aqui é um evento acadêmico, né? Portanto, eu estou aqui como um acadêmico. Claro, com certeza. Um argumento de autoridade. Gostaria de fazer uma pergunta, um comentário sobre o que o Gabas falou, a quem quero muito bem, me ajudou quando estudei o caso de desaposentação. Ele realmente entende tudo desse assunto. Eu acho que a generalização, quer dizer, a judicialização é sempre ruim, talvez não corresponda nem mesmo ao que eu acho que você acha. Porque provavelmente você não é contra uniões homoafetivas nem a favor do nepotismo. Não. E esses foram avanços que só se conseguiram pela judicialização. Portanto, eu gostaria de lhe questionar se você não acha que pode haver uma judicialização do bem e outra do mal. A da saúde, por exemplo, ultrapassou todos os limites, eu acho que hoje é um problema. Mas, nos direitos fundamentais, eu acho que é um avanço. E para o senador Ricardo Ferraz, eu gostaria de perguntar se o senhor tivesse o poder de tomar uma providência para recuperar a centralidade da política no Brasil sobre a judicialização, qual seria? Então, Dá um seminário, né? Só retomando aqui, né? Eu vou começar aqui pelo Fernando, porque, de fato, nós temos visões de mundo diferentes. E eu acho que isso é absolutamente saudável, sobretudo num fórum acadêmico, claro, como esse, em que as pessoas pensam diferentes e precisam ser respeitadas na sua forma de pensar. É por isso que estamos aqui. Olha, quem é contra o teto de gasto deve ter coragem intelectual de dizer o seguinte: eu sou a favor de que o nosso país, que o nosso governo, aliás, nosso governo não, porque o governo não paga conta, o governo não gera riqueza, quem gera riqueza é o trabalhador, é o empreendedor. Se eu sou contra a disciplina fiscal, se eu acho que dinheiro nasce em árvore, eu sou a favor e vou, por honestidade intelectual, assumir que nos últimos anos, em média, o contribuinte brasileiro pagou quase 400 bilhões de reais todos os anos. O programa Bolsa Família, que é um programa extraordinário de transferência de renda, custa 25
30 bilhões por ano, e nos últimos anos, todos os governos, este e o anterior, pagaram em média 350 a 400 bilhões de reais por ano. Quando você estabelece o princípio da disciplina fiscal, você coloca a luz em problemas do tipo o quê? Ano passado, em 2017, nós gastamos com renúncias fiscais e desonerações 7% do PIB. Eu, governo, de maneira discricionária, resolvi conceder isenções fiscais, benefícios fiscais, sem fazer uma avaliação do impacto desses benefícios em 2016, em 2017 e assim por diante. Agora, esse ano tudo indica que será um pouco menor. Mas ainda assim, o que eu quero dizer é o seguinte: na escassez de recursos, nós precisamos de mecanismos para definir o que é mais importante. E aí as políticas sociais são essenciais. Então, essa é a questão central, né? Então, assim, ser contra a disciplina fiscal significa ser a favor de pagar juros para banco. E é o que nós pagamos nos últimos anos. Montanhas, cordilheiras de recursos que foram sugados de quem trabalha, de quem produz, para transferir para o sistema financeiro. E aí o seu governo fez isso, me perdoe. Sim. Vocês governaram 13 anos o país, tiveram toda a oportunidade para fazer a diferença e não fizeram, porque em tempo algum houve tanta transferência de recursos da população, do trabalhador e do empreendedor para o sistema financeiro, como foi feito nos anos recentes. Vocês governaram o país 13 anos, tiveram toda a oportunidade de fazê-lo, porque não fizeram. Eu não sou aliado desse governo, eu acho esse governo um fim. Eu acho que esse governo adotou até boas medidas econômicas, mas a política dele é velha, é carcomida, é esgotada, é o que há de pior na sua prática política, no seu clientelismo, nessa barganha que estabelece com o parlamento. Isso é o fim do mundo. Mas temos visões aqui diferentes de fato. Então, eu concordo em tese aqui com o que falou o nosso Fernando, né? Eu diria, ministro Barroso, que o fundamental, não com uma, mas com duas questões. Eu acho que se nós quisermos diminuir a judicialização da política, nós precisamos fazer uma espécie de lipoaspiração na Constituição brasileira. Porque se nós continuarmos com essa Constituição, que é a segunda mais extensa do mundo, só perde para a da Iugoslávia. É a mais minudente, é a mais prolixa, é a mais detalhada, é a mais complexa. Como eu disse aqui, nós judicializamos a vida. Está tudo ali. E aí não há controvérsia política, econômica ou moral que não traga como consequência a judicialização desse tema. Eu diria que a coisa mais importante, além de uma lipoaspiração na Constituição, a expressão não é minha, é de um colega do senhor, do ministro Nelson Jobim, que já presidiu o Supremo Tribunal Federal, é que nós pudéssemos fazer na prática uma reforma política com P maiúsculo para organizar maioria e minoria no parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro está absolutamente desgovernável com esses 28 partidos trabalhando em interesses pessoais, interesses particulares, pontuais, nada republicanos. Se nós não organizarmos a vida partidária brasileira, nós não conseguimos organizar uma agenda nacional em favor do país. Qualquer governo que chegar lá vai ter enorme dificuldade de organizar 28, não sei quantos partidos, enfim, vai depender dos resultados eleitorais. O Guilherme perguntou alguma coisa que eu não me lembro agora. Se os políticos não cometeram um crime. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a criminalização da política no Brasil, se é que ela exista, o sócio majoritário dessas circunstâncias são os políticos. Pelo amor de Deus. Foram os políticos que migraram para a criminalidade. Isso para mim está óbvio. Bom, Fernando, sobre a história do orçamento e do tamanho do Estado, eu topo congelar tudo. Não só gasto social. Eu topo congelar tudo. Porque eu não concordo que o Brasil gasta muito com políticas sociais. Eu não concordo. Se você pegar em proporção ao PIB, e é cruel fazer essa proporção. Eu fui estudar os modelos de previdência do mundo todo, porque os neoliberais falavam assim, o Brasil é um país jovem, gasta muito com proteção social, é um absurdo. A Alemanha gasta tanto do PIB, tá? Mas, gente, vai comparar o PIB da Alemanha com o PIB brasileiro?
Eu falo o seguinte para eles, daqui para o Brasil, o PIB da Alemanha, o salário da Alemanha, a educação, a saúde, o transporte, a moradia, a gente faz milagre. O Brasil é um país com 200 milhões de habitantes, extremamente desigual. Muito desigual. Contra a desigualdade, política social. Não tem outro jeito. Você precisa reduzir a desigualdade. Eu fiquei muito feliz que eu falo isso, parece uma fala esquerdopata, né? Ah, os esquerdas ficam só com essa... A Christine Lagarde pegou Meirelles na reunião de Davos e disse, ministro, vocês estão na contramão. O Brasil precisa investir para reduzir a desigualdade. A política do senhor está aumentando a desigualdade. Aí eu me dei por feliz, porque se do centro neoliberal vem essa fala, eu estou bem. Mas o dinheiro, vou falar do orçamento. Vou falar. No mundo, não é só no Brasil, viu, Fernando? No mundo inteiro, as empresas não têm funding, não têm recurso próprio para tocar grandes obras, para tocar infraestrutura. Elas pegam emprestado dos bancos de fomento. Isso acontece. Então, claro que num período de expansão da economia do país, num período de investimento, programa de aceleramento do crescimento 1 e 2, construções, rodovias, ferrovias, casas, as empresas pegaram dinheiro no BNDES. Isso não tem problema nisso. Eu não vejo problema nisso. Até porque o presidente Lula, quando fez isso, estabeleceu também crédito para pequena e para média empresa. Eu fui com o presidente numa cooperativa de reciclagem assinar um contrato, claro que via um banco intermediário, de recursos do BNDES. Isso acontece no mundo todo. O problema, na minha avaliação, está em que não houve um compliance entre emprestar o dinheiro e a empresa ter a sua relação com o Estado brasileiro monitorada. As maiores sonegadoras, pega a JBS, é um dos maiores devedores da Previdência Social e pegou dinheiro do BNDES. Eu não concordo. Eu acho que deveria ter uma contrapartida. Você quer dinheiro público? Cumpre com as suas obrigações primeiro. Depois você vai pegar o dinheiro público. Então, claro que teve erro, Fernando. Estou dizendo que fizemos mil maravilhas, mas não concordo com a tese de que nós favorecemos os empresários nesse período. É claro que nós não fizemos um governo socialista, gente. Infelizmente, eu sou socialista. Infelizmente não fez. Infelizmente nós não fizemos. Eu acho que a sociedade não está preparada para um governo socialista. Não é o Brasil, não. O mundo não está preparado para a igualdade. Então, beleza, um dia, se Deus quiser, vai estar. Mas, enquanto não está, nós vivemos num mundo capitalista. O Lula fez um governo capitalista, com inclusão social e distribuição de renda, com crescimento econômico, claro. Com crescimento, onde o trabalhador participou do crescimento, nós aumentamos o salário mínimo vinculado ao crescimento do PIB. Está corretíssimo. Nós não distribuímos riqueza, nós distribuímos renda. Nós deveríamos ter feito distribuição de riqueza, sim. Nós erramos. Vocês concentraram riqueza. Não, nós não concentramos. Na verdade, a política de expansão e de lucro, claro que aumentou o lucro, mas ela tinha distribuição de renda e inclusão social. Hoje o que tem é um lucro excessivo e uma exclusão social. Aí não dá para... Eu até aceitava, que não passa. Nós mandamos reformas, viu, Ferraz? Você sabe. Nós mandamos reforma fiscal para o Congresso. Nós mandamos reforma política para o Congresso. Não passa. Por que não passa? Porque eles vão votar os próprios interesses. Só passa numa constituinte exclusiva, na minha avaliação. Você tem faço minhas as suas palavras, se você permitir. Tudo que ele falou sobre a história do Congresso Nacional é verdadeira. Eu fiz a ressalva de você com seus pares porque eu te conheço. Obrigado. Eu te conheço. Você não concorda com o que esses caras estão fazendo, em grande parte. Imagina. Né? Mas, infelizmente, o seu partido está lá dentro. Infelizmente, dá o aval para o Temer fazer essa lambança na sociedade. Então, nós temos que registrar, não tem jeito. Está correto. Então, assim, eu não posso... Por isso que a gente não generaliza, Ferraz. Eu acho que é ruim generalizar. O Congresso Nacional plural tem que ter. O PSDB é fundamental dentro do Congresso, o PT é fundamental dentro do Congresso, os demais partidos todos. Eu não posso ter o Ferraz como inimigo, não vou. Eu tenho grandes amigos que frequentam minha casa, que são dirigentes do PSDB. Qual é o problema? Nenhum. Eu não vejo nenhum. A gente precisa conviver com as pessoas. E lá é um espaço de construção. Você constrói do debate, na votação. O Guilherme fala da criminalização porque os políticos cometeram crimes. Eu concordo, Guilherme. Só que... Desculpa, só um grande efeito disso é o sentido. Para mim, o sentido não é que criminalizamos, os políticos foram para o crime. Não, ou parte eles estão no crime, há bastante tempo.
Alguns deles. Alguns deles. Não, concordo contigo. Só acho que ao você reprimir e ao você penalizar a ação, você penalizou o conceito de político. E não foi o judiciário que fez isso. A mídia fez isso. Uma visão de país, de uma mídia concentrada na mão de 5 famílias, que tem lado, que tem interesse econômico. A anistia de dívida favoreceu a mídia. Não vou dar valores, mas favoreceu grandes empresas de comunicação em bilhões de reais. Então tem interesse. Dizer que a mídia ela é apartidária, pode até ser apartidária, mas ela tem lado. Ela tem interesse que ela defende. Então, claro que tem. Mas em alguns lados, por exemplo, nos Estados Unidos ela é declarada. A imprensa vai e declara apoio ao candidato, ou ao democrata ou ao republicano, ponto. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não. Lá no Brasil não. Então assim, eu acho que é correto você ir lá punir, Brasil, né? De fato, quem é que cometeu o crime. Mas não pode criminalizar a ação política. Gente, a ação política, ela norteia a nossa vida. Nós estamos passando para os jovens que assim, ó, política é tudo ladrão. Não é verdade. Tem aqui um exemplo. Não é verdade. E a juventude está dizendo, olha, eu quero um candidato antidemocracia, nós sabemos quem é, porque a política acabou. Está errado. Deixa eu fazer um contraponto, claro, só para ajudar no raciocínio. Assim. O que eu disse aqui? Primeiro que esse fenômeno não é um fenômeno só brasileiro. Pode varrer o mundo. Países como esse que nós estamos, opera com controle constitucional. Isso é um país liberal. Né? O que eu disse é que a judicialização, que não é nova, nem é uma exceção brasileira, ela surge no mundo em épocas muito específicas, vinculadas à preservação e garantia de direitos fundamentais, redemocratização, e ela surge também em circunstâncias de enfraquecimento da democracia representativa, que não é apenas uma crise brasileira, é uma crise global. Então, nesse aspecto é que eu considero que a judicialização ela tem aspectos muito positivos. A minha opinião é que no conjunto da obra, no Brasil, ela é muito mais positiva do que negativa agora. Está na mão do Congresso fazer a diferença. Claro, o problema é que o Congresso não faz. É isso. As maiorias que se estabelecem no Congresso são maiorias que não se estabelecem, essa que é a verdade, pelo interesse público. Sim, claro. Ela se estabelece à luz de interesses particulares, paroquiais, regionais e assim por diante. Então, com esse parlamento, se a justiça não oferecer resposta para questões fundamentais para o dia a dia da sociedade, muitos deles foram discutidos aqui ontem e hoje, eles vão ficar sem solução. É isso que eu defendo. E aí dialoga com a pergunta do ministro Barroso, se não pode ter uma judicialização boa. É claro que é sempre a ótica, né, ministro? Deixa eu virar aqui para não ficar. É claro que é sempre a ótica de quem recebe a judicialização. Então, o senhor citou 2 casos em que eu fui protagonista de um deles no Executivo. A pensão homoafetiva, eu estava ministro, nós tínhamos uma quantidade enorme de casais homoafetivos que apresentavam todos os requisitos, né, e eu tenho casos muito próximos, que eu sei como é que funciona, em que a pessoa vive de fato com o outro. É um casal que vive, que se sustenta, que se ajuda, que compartilha a vida. A hora que um morre, por que eu vou cessar a pensão ou vou passar para o pai ou para a mãe que, inclusive, pôs ele para fora de casa? Para quê? Está errado. Está errado. O que eu fiz? Chamei o meu jurídico, falei, vem cá, tem jeito de eu reconhecer isso? Ele falou, ministro, há alguns reconhecimentos judiciais. A justiça tem reconhecido isso. Eu falei, ótimo, dá para transformar numa norma em que eu obrigue o INSS a estabelecer? Dá se você convencer a AGU. Eu fui falar com o ministro da AGU, mostrei todos os casos, a forma como nós fizemos, e nós assinamos um parecer conjunto que vinculou a administração a pagar a pensão homoafetiva. Então, eu também inovei, né, e ajudou um monte de gente. Né, e não acho que eu errei. Agora, não era muito... Em seguida, a lei foi aprovada. Mas não é muito mais correto que a lei aprove, que a lei faça essa inovação? E aí, dado o caso, como eu disse, depende de quem é o afetado pela inovação, nós podemos ter uma distorção enorme. Nós podemos ter. Falando agora de um caso concreto, né,
correndo todos os riscos possíveis e imagináveis, a judicialização pode impedir o candidato que está em primeiro lugar nas eleições de participar das eleições. Então, nós precisamos, de fato, melhorar, evoluir, mas o fato de eu estar em primeiro lugar na pesquisa não pode ser salvo-conduto para eu praticar tudo o que eu acho que deva praticar. Porque se for assim, eu pratico bem e aí eu tenho salvo-conduto, não pode ser assim, cara. Não é, mas aí sim, aí o debate poderia ir mais longe, porque vai além só da questão da judicialização. Vai para a seletividade. E aí aí dá para fazer um seminário. Não é o objetivo do debate. Né? Então, eu também acho. Queria agradecer e abrir para mais 2 perguntas rapidinho da nossa plateia. Pessoal com microfone, lá no fundo. Gala. Aqui, ó. A Anelisa está indo ali. Boa tarde, eu queria agradecer a mesa, os debatedores. A minha pergunta vai, acho que mais no sentido da fala do ministro, em relação à criminalização dos políticos e em relação também à pergunta do Guilherme. Eu queria saber, tanto do senador quanto do ex-ministro, em que grau o mergulho dos políticos brasileiros e dos partidos políticos brasileiros no fisiologismo contribuiu para essa criminalização dos políticos. E eu digo isso, talvez de forma muito direta, com o exemplo do próprio PT, em que, como o senhor disse, enfim, enxerga um golpe no que aconteceu, mas que, na verdade, passou 12, 11 anos casado com o vice-presidente, por opção própria. Então, em que medida esse mergulho nesse fisiologismo que, no final do dia, acaba gerando uma troca de favores e, como cidadãos, a gente enxerga isso muito claramente no Congresso Nacional, em que medida esse fisiologismo e essa troca de favores contribuiu e contribui para essa criminalização, não sei se midiática, enfim, da imagem dos políticos. Qual é o seu nome? Pedro. Rodrigo, eu leciono aqui na escola e faço doutorado em Relações Internacionais. Como foi mencionado que isso é uma tendência mundial, de judicialização da política, isso é verdade. As eleições nos Estados Unidos em 2000, verdade. As eleições no México em 2006 foram decididas pela Suprema Corte. Mas eu acho que a questão é em quais áreas que o maior ativismo do judiciário é bem-vindo, porque às vezes a discussão acaba ficando um pouco superficial, né? A judicialização da política, mas exatamente em quais áreas? Um exemplo, a união homoafetiva no Brasil, um avanço decidido pelo judiciário. Mas é esse o melhor espaço? Na Irlanda foi decidido por um referendo, aqui na Inglaterra foi decidido no parlamento. Então, qual é o critério para que um tema seja deslocado para o judiciário? É simplesmente o fato de que o Congresso não consegue se mexer? Rodrigo? Ok. A última pergunta aqui. Boa tarde, senhores. Meu nome é Leonardo. Eu sou engenheiro e quando eu tenho que lidar com um sistema que não está funcionando, chega a um ponto onde eu tenho que começar do zero. O senador explicou muito bem a história da Constituinte de 88 e hoje a gente tem uma Constituição no Brasil que é a segunda mais gorda do mundo, com mais de 70 mil palavras. E tanto o senhor ministro como o senhor senador descreveram situações onde realmente a Constituição de hoje está impedindo o desenvolvimento justo e do bom do nosso país. Então, a minha pergunta, está na hora, colocando de lado a situação política, está na hora da gente ter a nona Constituição? Oitava, né? Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu só queria confirmar com a organização quanto tempo nós temos para que eles respondam. 10 minutos? Ok. 5 cada um. Quem gostaria de começar? Antiguidade é posto. Antiguidade é posto. Não, eu? Eu só tenho um voto, meu amigo. Você tem milhões. Não, eu falei antiguidade. Não, eu falei antiguidade. Pode começar. Então, o Rodrigo, né? Rodrigo, então, o que eu disse aqui, a meu juízo, né? Quando nós construímos essa Constituição tão abrangente,
nós abrimos espaço para essa judicialização, seja em que caso for. Porque foi o chamado constituinte originário que definiu fazer uma constituinte tão abrangente, dadas as circunstâncias do momento, os traumas, 21 anos de regime de exceção, com atos institucionais que fecharam o Congresso. Então, ali foi construído uma Constituição que, com todos os seus defeitos, ela nos trouxe até aqui. Ela é a garantidora de 30 anos de estabilidade institucional, superando e enfrentando um conjunto de crises muito complexas. Nós enfrentamos 2 impeachments, nós enfrentamos mensalinho, mensalão, lava-jato e assim por diante. E, a meu juízo, eu não vejo parcialidade por parte da Justiça. Eu tenho um colega de Senado, chamado senador Aécio Neves. Eu fui o único senador da minha bancada de senadores que não votou para anistiar Aécio Neves. Porque os fatos revelados contra a pessoa dele eram gravíssimos. E ele deveria, com o direito que tem qualquer cidadão da presunção da inocência, se defender no Supremo. E, portanto, eu estou tranquilo, porque eu não votei para anistiar o Aécio. Mas eu acho que essa Constituição, ela de fato, se nós quisermos reduzir a judicialização, só há um caminho. É aquilo que eu falei aqui, é meu modesto juízo, é fazer uma lipoaspiração na Constituição para tirar os excessos. Porque esses excessos é que geram esse protagonismo, foi isso que eu falei, da judicialização na política, que é um fenômeno e, ao mesmo tempo, uma evidência. Enquanto a Constituição continuar abrangente como está, levando para lá tudo, ela foi, à época, considerada uma Constituição ônibus. Bota tudo, isso aqui. Até as taquígrafas do Congresso quiseram ter a sua profissão regulamentada na Constituição. E assim foi. Então, para nós racionalizarmos e equilibrarmos esse modelo, só fazendo uma lipoaspiração, que é o termo que eu estou usando, que não é meu, é do ministro Nelson Jobim, que foi parlamentar constituinte, foi ministro do Supremo e presidente do Supremo Tribunal Federal. Com essa Constituição minudente, detalhista, extensa, prolixa, nós não vamos sair dessa situação que nós nos encontramos. A meu modesto juízo, claro, né? Bom, o Pedro fala do fisiologismo levar... Cadê o Pedro? Fisiologismo levar ao crime. Eu concordo, Pedro, mas mais que isso. A forma de financiar a política. Claro. Isso não pode continuar mais. A contribuição ou financiamento privado de campanha, ele produz pelo menos 2 fenômenos para os políticos. Existem políticos que se aproveitam do financiamento privado para fazer a disputa eleitoral. A regra permite. Eu imagino que o senador tenha recebido contribuições para fazer sua campanha. Claro. A regra permite. Declaradas no tribunal, tudo mais. Mas este mesmo mecanismo de financiamento cria uma linha, uma divisão muito tênue entre a doação legal e a doação ilegal. E aí eu vou justificar rapidamente a história da seletividade, porque as doações foram feitas aos partidos, as empreiteiras doaram para os partidos. Então, o que foi decidido? Que a doação daquela empreiteira para um partido foi quase que no mesmo valor, foi quase equânime essa doação, pelo menos para os 3 principais partidos. A doação para um partido, ela foi considerada legal, para outro partido considerada legal, para outra é crime. Onde que estava a separação dentro do caixa da empresa para dizer que um dinheiro é de crime e outro não é? Isso eu acho que é estranho. Agora, ela cria uma linha tênue também para políticos que aproveitam o período eleitoral, né? O senhor já ouviu falar disso, senador? E põe dinheiro no bolso. Ah, já, claro, imagina. Quem aqui não ouviu? O político põe dinheiro no bolso. E aí a gente encontra contas na Suíça com esse dinheiro e não se investiga. É absurdo. E não se abre processo de investigação, eu só posso chamar isso de seletividade, não tem outro nome. O Rodrigo fala qual o critério de deslocamento que teria para o judiciário. Cadê o Rodrigo? De novo, Rodrigo, eu vou responder. Depende da ótica de quem está recebendo, ou ele é o cara que vai receber, né?
a inovação positiva ou o cara que vai sofrer o efeito da inovação. Então, eu acho que é ruim que aconteça de qualquer forma. Agora, não tem espaço vazio, alguém tem que fazer. Então, é bom que seja feito dentro dos preceitos constitucionais, no Congresso Nacional. Né? Enquanto não for feito no Congresso, enquanto a gente não trocar esse Congresso Nacional, enquanto não mudar a maneira de eleger os políticos, sem financiamento privado de campanha, nós vamos continuar com esse fisiologismo que leva, né, a política brasileira para onde levou. E o Leonardo pergunta se não deveria ter uma constituinte. É a minha proposta. Constituinte que vá discutir, vai reorganizar isso que o senador falou. Não, mas eu não defendo constituinte, porque uma constituinte com 28 partidos a é a boca do inferno. A reforma política, gente. É a boca do inferno. Você tem razão. A reforma política, o critério de escolha precisa balizar a mudança, porque senão não vai mudar. Não mudou até hoje. Tem coisas lá com décadas para serem votadas e não são votadas. É isso mesmo. Né? O que leva à judicialização. É isso. Então, você diminui o espaço de um poder, o outro poder ocupa o espaço, claro. Né? A sociedade continua girando. Então é isso. Agora, nós vamos ter tempo de considerações finais? Já faço agora? Já faço agora? Né? 1 minuto. Eu queria só agradecer a oportunidade por tantos brasileiros aqui que, com base em muito esforço, em dedicação, estão estudando aqui nesse fantástico espaço de tanta reputação, e não apenas aqui na Universidade de Oxford, mas ontem na London School. Agradecer a oportunidade, a diversidade, o pluralismo com que os temas foram colocados aqui, a forma civilizada e respeitosa com que as manifestações foram entendidas, foram compreendidas, né? E se ano que vem tiver de novo, sou candidato a voltar. Obrigado, valeu. Agradecer o Gavas também, mesmo divergindo, agradecer o debate. Nós vamos estar sempre juntos, Bom, bem rapidamente, meu 1 minuto, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Não é minha especialidade, eu não sou jurista, né, mas sou um ser político, né, desde a minha juventude. E eu interajo com esse processo, sou agente dele também, sou paciente dele também, e achei que seria uma oportunidade muito legal de discutir com vocês, especialmente porque vocês estão fora de casa. Eu fiz isso já, e não é simples. Deixar a casa da gente, sair para outro país para aumentar o nosso conhecimento, aumentar o nosso potencial. Isso para mim tem um valor enorme. Por isso, parte da minha aceitação foi por isso, para encontrar pessoas que saíram para melhorar os seus conhecimentos, a sua formação, para contribuir inclusive para a sociedade, seja no nosso país, seja em outro país. Né? Para mim não tem muita diferença não, você vai contribuir para a sociedade. Então eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que há um grande desafio hoje, há um grande desafio da gente humanizar a sociedade. Nós não podemos ir para onde que nós estamos indo. Não é no Brasil, não. É no mundo. É no mundo. A forma como a Europa trata a Síria, na minha avaliação, não vou aqui entrar em detalhe, mas é equivocada. Não é civilizatório. Então nós precisamos olhar essas relações no mundo, enxergar o outro como um semelhante, né? Dentro de qualquer modelo de produção. É possível fazer. É possível que as pessoas tenham condições de vida dignas, mínimas. E nós somos responsáveis por isso. Então, por isso eu aceitei, quero agradecer de novo. Dizer, Ricardo, só que na outra vez eu quero vir no voo com você. Me mandaram fazendo um monte de conexão, não estou reclamando não, mas eu quero vir no voo direto. Gente, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o excelente nível do debate que nós tivemos agora. Acho que ilustra bem os valores do fórum, né? Um debate plural e sadio para o nosso país. Muito obrigada aos nossos palestrantes. Obrigada, muito obrigada, senador. Excelente. Obrigada. Outra vez você me avisa que eu venho sem gravata, viu?